1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, amém? O tema dessa mensagem é a loucura do Evangelho, amém, irmãos? Essa é uma mensagem poderosa, irmãos, que pode transformar as nossas vidas, amém? Eu queria que você tivesse com o seu coração aberto, você recebesse essa palavra no seu coração, porque eu já ministrei, meus irmãos, muitas mensagens, já ouvi muitas palavras, mas eu posso falar algo para você aqui. Essa é a mensagem mais poderosa que você já pode ter ouvido na sua vida, amém? Pastor, por quê? Porque você está pregando? Não, é porque eu justamente não vou pregar, vou ministrar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, a verdade que cura, que transforma, que liberta e que salva, a única palavra que tem poder para transformar todas as áreas da sua vida, amém? Aleluia, você crê nisso? Aleluia, então vamos compartilhar essa mensagem poderosa chamada Evangelho e entender porque a própria Bíblia a chama de loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, nós vamos ler aqui até o versículo 25, esse será o nosso texto base da nossa ministração, para podermos compreender melhor o Evangelho do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos lá, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Então vamos começar a partir do versículo 18, onde o apóstolo Paulo está aqui ministrando nessa carta aos irmãos da igreja de Corinto, e ele começa dizendo o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? O que seria exatamente a palavra da cruz? Aqui o apóstolo Paulo aqui está se referindo de uma maneira direta, irmãos. Ele está falando do momento em que Jesus foi crucificado. Ele está falando do tipo de morte que Jesus teve. Ele está falando da morte de Jesus na cruz. Isso nós vamos ver que implica muitas coisas e muitas verdades ao nosso respeito. Mas o próprio texto diz aqui, no versículo 24, vamos ler aqui: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Então a pregação da cruz, a palavra da cruz, também é a pregação de Cristo. Quando estamos pregando a Cristo, estamos pregando a cruz. Isso é o próprio apóstolo Paulo que continua dizendo aqui. Ele começa falando que é loucura a pregação da cruz, e que ele não prega para o judeu e para o grego, ele prega a Cristo e este crucificado. Pregamos a palavra de Cristo, pregamos a Cristo. Mas também a palavra de Cristo é chamada de Evangelho, amém? Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Mas essa palavra da cruz também é chamada de boas novas, amém? Quantos creem aqui que o Evangelho são boas novas? Porque a palavra Evangelho significa boas novas. Uma outra tradução, quando você está falando Evangelho, você está falando boas novas, Então, estamos aqui diante e estudando o que é chamado de palavra da cruz, Evangelho, palavra de Cristo, boas novas, mas de uma maneira mais abrangente, irmãos. O apóstolo Paulo está falando da palavra de Deus, amém? Toda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando de toda a Escritura. Por quê, pastor? Porque quando, eu já ministrei aqui algumas vezes, quando nós lemos a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, tudo aquilo era sombra de bens vindouros. Nós sabemos que aquilo era sombra, mas a realidade é Cristo.
Então, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós estamos lendo ele na ótica da cruz, entendendo o Evangelho, porque Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e perdoou os nossos pecados. O Novo Testamento é a realidade, o Antigo Testamento é a sombra. Por exemplo, quando você vai lá para Gênesis no começo, a Bíblia diz que Adão pecou e desobedeceu a Deus, sim ou não? Adão pecou e desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que porque ele ficou envergonhado por causa do pecado dele, os olhos dele foram abertos, ele viu a nudez dele e a nudez de Eva, e eles fizeram, cozinharam, né, para si folhas de figueira e se cobriram. É cozeram, pastor? Como que é o nome? Costuraram. Pronto, costuraram, melhor ainda. Fizeram para si, né, costuraram ali folhas de figueira para se tampar, para cobrir o seu pecado. Mas o que é que Deus fez? A Bíblia diz que Deus, né, pegou pele de animais e cobriram ali o pecado de Adão, né, cobriram ali a nudez de Adão, tipificando e simbolizando que o homem não consegue se salvar, o homem não consegue resolver o problema do seu pecado, mas um dia, né, o cordeiro viria, o animal seria morto, então nossos pecados, né, ali de maneira figurada, não tirou o pecado do homem, mas escondeu o pecado do homem. Então tudo que nós vemos ali na antiga aliança, tudo aponta para Cristo. Nós vamos ver isso aqui também, que o próprio Jesus também falou a respeito disso, mas precisamos entender que a palavra da cruz também engloba toda a palavra de Deus, amém? Toda a escritura sagrada aponta para Jesus, para a obra redentora da cruz, para a vinda do Messias e para a salvação por meio do sacrifício vicário de Cristo, amém? Então a palavra da cruz aponta para a palavra de Deus de uma maneira mais abrangente. Por que nós precisamos entender isso? Para entender o que o apóstolo Paulo está falando a respeito dessa palavra, que é uma loucura, amém? E o texto continua dizendo o seguinte, que é loucura para os que se perdem. Então essa mesma mensagem, para um ela é loucura, mas para outra ela é poder de Deus, né? O que seria exatamente loucura, né? Olhei no dicionário para trazer uma explicação melhor para os irmãos aqui, e um dos significados da palavra loucura é sentimento que foge ao controle da razão. O Evangelho, meu irmão, a palavra da cruz é loucura, porque se você tentar compreendê-la de maneira racional, você não vai conseguir compreendê-la. O Evangelho, ele não é compreensível, ele é crível. Você precisa crer no Evangelho, você precisa acreditar naquilo que Deus fez por você, e Deus escolheu, a forma de fazer isso foi através de uma mensagem. Por isso é loucura, meu irmão. Por isso você compreender que nós ministrarmos algo que sai da nossa boca, e você acreditar nessa palavra pode transformar a sua vida, é loucura, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o ser humano está esperando algo espetacular, ele está esperando ele vencer na vida, ele casar, cuidar bem da esposa dele, dos filhos dele, sair da vida de pecado e falar, pronto, agora eu posso servir a Deus. Ele está esperando ser alguém obediente, agora eu quero fazer tudo aquilo que meus pais me ensinou, não quero fazer nada de errado, agora eu posso servir a Deus. O ser humano está tentando de alguma maneira fazer coisas boas, ou tentar chegar a Deus, mas Deus, Ele nos trouxe uma mensagem que é uma loucura, irmãos, no qual nós somos salvos se apenas nós crermos na mensagem da cruz. Isso é loucura, meu irmão. Por que é loucura, pastor? Porque aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, durante toda a sua vida ele fez tudo errado, ele estava tendo o pior tipo de morte da época, que era a crucificação. Somente bandidos de alta periculosidade tinham morte daquela maneira, que era para as pessoas aprenderem a não cometer aquele crime de maneira alguma mais. Mais ou menos lá naqueles países que eles cortam a mão do cara que rouba, né? Ele não vai roubar mais. Vai, Rogério? Sem as mãos? Não vai. Então era um tipo de condenação para as outras pessoas verem e aprender. Então ele era um bandido perigoso. Mas quando ele reconheceu a Cristo, falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ah, meus irmãos, essa mensagem deixou muito cara nervoso aquele dia ali. Muito fariseu maluco que estava tentando obedecer todas as regras ali. Jesus estava falando que além deles não ir para o céu, eles ainda faziam os outros, né, não ir também, porque eles fechavam a porta, eles eram mais merecedores do inferno ainda, os religiosos da época. Mas apenas por crer em uma mensagem, nós podemos ter a nossa vida transformada, amém, irmãos? Fala para mim se isso não é loucura, irmãos. Fala para mim de maneira compreensível, de maneira calculada. Você tem a sua vida toda errada, e no momento que você reconhecer essa mensagem, receber essa mensagem, crer nessa mensagem, você tem a sua vida transformada. Enquanto a outra pessoa que tentou, se esforçou,
mas ela não creu no sacrifício, ela vai se perder e ser condenada ao inferno. Por isso, irmãos, muitas pessoas têm dificuldade de crer, porque elas querem conquistar algo para chegar até Deus, enquanto o Evangelho é Cristo que já fez tudo por nós, para que Ele se achegue até nós, e o que nós precisamos fazer é crer nessa mensagem chamada Evangelho, aleluia, e ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é loucura, irmão, para que estão se perdendo, é loucura. Eles querem outras formas, eles querem métodos, 7 passos, eles querem dinheiro na conta, eles querem alguém que ajude a resolver o problema do casamento deles, eles querem eu não sei qual a técnica que eles estão precisando, mas o que a palavra diz que nós temos para eles é Cristo e este crucificado. Essa é a solução do seu problema, é isso que muda a sua vida, irmãos, é isso que vai restaurar a sua casa, seu casamento, é isso que vai te dar uma dignidade, um futuro e esperança para ter uma vida diante de Deus, irmãos, amém? Aleluia. Então o Evangelho, ele é incrível. Olha para você ver aqui, coloca no versículo 21, para a gente continuar lendo esse texto aqui. Olha aqui, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, a sabedoria dos homens, ela foi aniquilada, e ela foi desconsiderada, porque o homem, na sua capacidade, não conseguiu compreender a Deus. Então Deus aniquilou a sabedoria do homem, porque ela é louca para Deus, ela não serviu para nada, ela não conseguiu nem compreender as coisas de Deus, né? Então, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Então o que é que Deus fez? Aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação, aleluia, irmãos. Aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação. Salvar quem? Aqueles que creem. Não, pastor, é salvar aqueles que obedecem, aqueles que fazem, aqueles que conseguem, é aqueles que se dedicam, é aqueles que se esforçam, é aqueles que estão aptos, é aqueles que conseguiram ir para um outro patamar, né? Ficou zen, esvaziou a mente, ou buscou uma religião, ou buscou ajuda, ou ajudou os pobres, ou deu cesta básica. Não, meus irmãos, a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação, e não existe outro meio, meu irmão, para você ter sua vida salva e transformada, senão por meio de uma pregação, que é loucura para eles, mas para nós é o poder de Deus, aleluia. É loucura, irmãos, é loucura. É só crer, então é fácil demais. É loucura, irmão. Já ouviu isso? Quem aqui já ouviu só isso aqui? Então é só crer, então é fácil demais, né? Exatamente, irmão, para nós é muito fácil, para nós é só abrir o nosso coração, é só receber, mas para Deus custou a vida do seu filho. Jesus veio, meus irmãos, e Ele pagou um alto preço por nós, amém? Ele conseguiu fazer aquilo que nós não conseguíamos, e hoje nós simplesmente podemos receber isso por meio da fé em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, para os que se perdem é loucura, mas para os que são salvos é o quê? Poder de Deus. Então essa mensagem aqui é para 2 tipos de pessoas, amém, irmãos? Para aqueles que estão achando que isso aqui é loucura, eles precisam crer nessa mensagem, mas para você que é salvo, essa mensagem é o poder de Deus para salvar, meus irmãos. Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação é a palavra sotério. Essa palavra, ela engloba não somente a sua alma ser livre do inferno, mas cura, salvação, libertação, prosperidade. O Evangelho é o poder de Deus para que você possa acessar todas as bênçãos que Jesus conquistou por você na cruz. O Evangelho é a porta de entrada, meus irmãos, para que você possa acessar aquilo que Jesus conquistou. Quantos estão entendendo? Por isso o Evangelho é o poder, por isso essa palavra é tão poderosa. Porque não é só para quem precisa nascer de novo, mas é também para você, que precisa crer no Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 1,17, põe aí, 10, 17. E assim a fé vem pela pregação. Como que a fé vem, meus irmãos? Pela pregação. Como que você vai crer que Deus quer te prosperar, como o pastor Rubens ministrou aqui? Através da pregação. Como que eu vou ter fé para ser curado dessa enfermidade? Através da pregação. Como que eu vou crer para Deus restaurar minha casa, meu casamento, minha família, me prosperar, para Deus me libertar dessa insônia, dessa situação que eu estou, desse constrangimento, dessas lutas, dessa perseguição? Através da pregação. É a pregação que vai gerar fé. Pastor, mas qual pregação? A pregação pela palavra de quem? Cristo.
É a loucura do Evangelho, meus irmãos. É o que nós vamos ministrar aqui nessa manhã. É essa palavra de Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra da cruz, as boas novas, que te dá capacidade para crer e acessar tudo aquilo que Deus tem para você. A fé vem pelo ouvir e pela pregação. Qual pregação? Pregação do Evangelho. Então você precisa ouvir o Evangelho, irmãos. Pastor, eu pensava que o Evangelho era só para aquele que precisava se arrepender e converter. Não, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Como o Evangelho nos mostra como nós podemos acessar a presença de Deus e tudo aquilo que Jesus conquistou por nós, amém? Aleluia. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? Então dentro do Evangelho, irmãos, isso que nós chamamos aqui de palavra de Deus, tudo aquilo que está englobado, que Cristo fez por nós, eu queria falar aqui pelo menos 5 pilares do Evangelho, 5 colunas aqui do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, dos feitos de Cristo. Primeiro é o seu nascimento, segundo, o seu ministério, terceiro, a sua morte, quarto, a sua ressurreição e quinto, a sua missão, amém? Quantos aqui creem que essa palavra aqui é poderosa para transformar a sua vida? Aleluia, irmãos, glória a Deus. Quando eu preparo uma palavra dessa aqui, irmãos, eu vou falar algo para você. Eu tenho vontade de nunca mais pregar mais nada, só ficar pregando isso aqui. Se pudesse pregar só isso aqui todo dia, nós ia pregar o Evangelho da salvação e da graça todos os dias, somente isso. Porque isso aqui, meus irmãos, gera fé no nosso coração. Isso aqui nos mostra quem nós somos, onde nós estamos. Isso aqui mostra a nossa identidade, quem é o nosso Pai, para onde nós estamos indo, qual é o plano de Deus para nós, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, o primeiro pilar do Evangelho é o nascimento de Cristo, amém? Vamos lá, abra sua Bíblia em Salmo 49, no versículo de número 7. Precisamos entender que por que Jesus precisou vir ao mundo. Se vamos falar a respeito do nascimento de Cristo, precisamos entender por que Jesus precisou deixar os céus, porque Ele precisou vir em carne e habitar entre nós. Salmo 49, 7 nos responde essa pergunta: ao irmão verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Resumindo, eu estou devendo, mas você está devendo mais do que eu, está entendendo ou não? Eu não posso pagar a dívida, e você também não. Então eu não posso redimir o meu irmão. O homem, a Bíblia é muito clara que o homem nasce, né? O salmista diz: eu fui concebido, eu nasci em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, todos sabem a condição da natureza humana, que é uma natureza caída e pecaminosa, sim ou não? Precisa ensinar uma criança a pecar? Ó, meu filho, mente para sua mãe. Eu posso falar porque meu filho ainda está pequeno e ele não vai se lembrar tão fácil dessa mensagem. Mas às vezes eu fico vendo o Pedro mentindo, e eu falo: quem ensinou esse menino a mentir? Eu estou lá dentro do quarto, aí André vai lá e fala para mim, o Pedro vai lá e fala assim: papai, foi ontem isso, papai, posso fazer isso aqui? Falei: não, não pode. Aí eu estou lá do quarto ontem à noite ouvindo, ele foi lá na mamãe: seu pai deixou? Deixou. O que ele falou? Ele falou que pode, que não tem problema não. Falei: meu Deus, quem ensinou isso para essa criatura? Filho de crente não é crente, meu irmão. Ele tem que ouvir o Evangelho, tem que se converter. Ele nasce pecador, ele nasce afastado da glória de Deus. Por isso a importância do trabalho das crianças, por isso a importância do Evangelho, amém? Porque todos precisam se converter, todos precisam nascer de novo, todos precisam se arrepender. Então o homem, meu irmão, é a mesma coisa, né? Só para a gente fazer uma ilustração e passar desse ponto aqui, é a mesma coisa de eu cometer um crime, né? Eu fui ali e assaltei um posto de gasolina, mas o Rogério estava lá comigo, né? Aí na hora de eu ir lá no juiz me defender, eu chamo o Rogério para ser meu advogado. Aí eu: não, vou chamar o Rogério aqui. Aí o cara: mas peraí, esse cara aí estava junto. Não, você é réu também, senta lá, vai os dois condenados. É mais ou menos isso, irmão. O homem não pode pagar. A natureza humana, ninguém aqui da terra, não existe um preço para comprar a alma de um homem, porque o homem pecou. E diante da justiça divina, o homem teria que ser julgado. E Deus, sendo justo, jamais poderia declarar o homem inocente, porque Deus é o justo juiz, amém? Então Jesus precisou vir para quê? Para Ele, o Filho de Deus, que nasceu sem pecado, Ele pudesse pagar o preço dos nossos pecados e nos defender diante do Pai, amém?
Foi por isso que Jesus precisou vir, amém? E ele entrou pela porta, amém? Jesus, João capítulo 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte: que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, mas aquele que entra pela porta é o pastor, ele alimenta as ovelhas, amém? Jesus entrou pela porta. Por que ele entrou pela porta, meu irmão? Porque ele veio por Maria, ele se fez homem, Mas há algo interessante, porque a semente que foi colocada dentro de Maria não foi uma semente humana, porque se ele procedesse de José, a semente já era segundo a sua espécie, Jesus nasceria alguém pecador. Mas o que o anjo falou? Não temas, falou para José, o que será gerado nela vai ser gerado pelo Espírito Santo. Então foi a primeira barriga de aluguel da história. Jesus veio do céu, amém? A semente que foi colocada dentro dele foi gerada pelo Espírito. Então ele nasceu sem pecado, diferente de todos da raça humana que é descendente de Adão, que pecou e gerou pecadores que somos nós da mesma raça. Jesus veio do céu e não veio da terra, amém? Ele apenas foi gerado no ventre de Maria. Então foi por isso que Jesus precisou vir ao mundo, amém? Outro ponto importante a respeito do seu nascimento: Jesus não foi uma criação. Jesus não foi criado, eu vou criar Jesus para ele ir, ele vai ser um profeta, um grande homem de Deus. Não, Jesus sempre existiu, ele é o alfa e o ômega, ele é aquele que era, é e há de vir, ele é o todo-poderoso, amém? João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, ou seja, não teve início nem fim, ele sempre foi, desde o princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que existe foi feito sem o intermédio de Jesus Cristo. Ele não foi criado, desde o princípio ele estava com Deus. Gênesis 1, 26, façamos, no plural, o homem, a sua imagem e semelhança. Estava Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, e reuniram juntos e decidiram fazer a criação. Agora olha o versículo 14. E o verbo se fez carne, aleluia, Jesus veio, meus irmãos, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, amém? Certa vez Jesus estava falando a respeito de Abraão, lá em João capítulo 8, versículo 58, coloca aí para gente, põe o 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, tem pelo menos duas afirmações poderosíssimas aqui nessa fala de Jesus. A primeira é que ele não tinha nem 50 anos, e ele disse que antes de Abraão existir, ele já era, amém? Ou seja, Jesus sempre existiu, desde antes de Abraão, irmãos, Jesus já existia. Mas mais impactante ainda é o nome que Jesus usa para se intitular. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é eu sou? Eu sou foi o nome que Deus falou para Moisés, quando Moisés foi lá diante de Faraó. Moisés falou: quem que eu vou falar que me enviou para encarar? Tem que ser um cara forte, porque, vai lá encarar Faraó. Quem mandou? Não, o Tião do açougue. Sai daqui, Moisés, o que você está querendo aqui? Deus falou para ele: o eu sou, o grande eu sou. O que Jesus está falando é o seguinte: foi eu que enviei Moisés para ir diante de Faraó. É isso que ele está falando aqui. Eu sou, ele é Deus, amém? Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus. O nome que ele diz que é o nome que Deus diz que ele é. Ele é o grande eu sou. Eu sou o que, meus irmãos? Aquilo que você precisar. Ele é a sua cura, a sua salvação, a sua alegria, a sua paz, a sua prosperidade, a sua justiça, a sua santidade. Tudo aquilo que você pedir ao Pai diante de Deus, amém? Ele é para você, amém? E Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, falando ainda do nascimento de Cristo, comprovando a vinda do nosso Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: travou? Então vamos lá, abra sua Bíblia aí. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então ele sendo Deus, mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou, ele tomou uma posição mais baixa, ele se fez inferior, e ele veio até nós, assumindo a forma de servo, tornando em semelhanças de homens, amém? E reconhecido em figura humana. Então Cristo, Deus, o nosso Pai, deixou os céus e veio até nós, e habitou aqui, amém? Isso é importante para você compreender essa mensagem do Evangelho, isso faz parte, é um pilar do Evangelho, amém? Só mais um texto aqui, e nós vamos passar para o próximo tópico, mas eu queria ler esse texto que está aqui em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 2, porque eu queria que você entendesse a importância de crer que Jesus veio em carne. Sabe, irmão, todo aquele que não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio em carne, né? O próprio apóstolo Paulo diz, seja anátema, seja amaldiçoado. Qualquer outro evangelho que for pregado, que não é o evangelho de Cristo, meu irmão, ele não é reconhecido por Deus. Então toda religião, meu irmão, toda seita, todo engano, vamos ser assim, mais direto, que fala, mas Jesus foi um grande homem, Jesus foi um profeta, nós reconhecemos, Jesus veio, foi Deus que enviou. Mas se não reconhece que Jesus, meu irmão, é Deus e veio em carne, é engano, sai fora, vai para as Escrituras Sagradas, amém? E para a gente entender e finalizar esse ponto aqui, a importância de entender que Jesus veio em carne, 1 João capítulo 4, 2 diz o seguinte, nisso reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Irmãos, não reconhecer que Jesus é Deus é a mesma coisa de reconhecer que não houve perdão dos nossos pecados, porque o homem não poderia pagar o preço dos nossos pecados. Você está entendendo aqui o engano do inimigo, de querer fazer com que as pessoas não compreendam a divindade de Cristo, e o sacrifício de Cristo por nós? Isso é maligno, isso não é vindo da parte de Deus, esse não é o Espírito de Deus. Aquilo que é vindo do Espírito de Deus, testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio em carne. Se não testifica, meu irmão, esse Espírito não é de Deus, né? Eu já contei aqui algumas vezes, mas dentro desse ponto aqui é importante eu afirmar novamente. Um dia eu e o pastor Rubens estava orando com a menina que estava possessa, um jovem que estava possesso no espírito maligno, né? E nós oramos, expulsamos o demônio, e ela estava realmente possessa com vários espíritos malignos ali, e o pastor falava para ela, repete comigo, eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Sempre pergunto ao pastor, você lembra disso? Não lembra, pastor? Por que ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne? Porque é um espírito, não é da parte de Deus. Todo ensino que não confessa que Jesus é Deus e que Jesus veio em carne, não procede do Espírito de Deus. Isso é um engano maligno. Esse é um pilar do Evangelho, você precisa ter um entendimento e o conhecimento dessa verdade, amém? E entender isso vai fazer com que você rompa, cresça e desfrute do poder de Deus, que é o Evangelho, amém? Então vamos para o segundo ponto, que é o ministério de Cristo. Falamos a respeito, né, do nascimento de Cristo, e vamos falar a respeito do ministério de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então Jesus veio trabalhar, Jesus veio cumprir o seu ministério, e um dos motivos pela qual Jesus veio cumprir o ministério por nós, foi para ser um exemplo para nós. O texto diz que Cristo também sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para ser seguidos. Então, meus irmãos, quando, né, a pessoa se converte, a gente fala assim, ó, vai ler o Novo Testamento, começa lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ler os 4 evangelhos. Para quê, irmão? Para entender que Jesus veio e nos deixou o exemplo. Ele falou, se alguém bater na sua face, dá outra, se alguém pedir mandar uma milha, anda 2, né? Jesus ensinou perdão, ensinou amor, ensinou compaixão, amém? Jesus, ele veio ser o exemplo para nós, ele perdoou pessoas, ele ensinou a amar, ele ensinou também a ser duro na hora de ser duro. Jesus veio nos ensinar como se posicionar diante da sociedade, como viver uma vida digna diante do Pai, como viver em santidade. Jesus nos ensinou a orar todos os dias. O Senhor Jesus tirava tempo a sós com Deus. A Bíblia cita várias vezes que ele passou a noite orando no monte, e depois ele fazia, eu não faço nada da minha própria vontade, mas eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Então Jesus buscava a presença do Pai, porque ele precisava receber direção para cumprir aquilo que ele deveria cumprir, porque ele veio ser o nosso exemplo e o nosso modelo, amém?
Então Cristo é o seu modelo. Quando você olhar para as Escrituras e ver aquilo que Cristo fez, Ele fez aquilo para que você pudesse fazer a mesma coisa, porque o mesmo Espírito que estava sobre Ele, está sobre você, amém? Então vamos lá, segundo ponto a respeito do ministério de Cristo, é que Ele teve seu ministério aprovado pelo Pai. Atos capítulo 10, versículo 38. Pedro estava aqui fazendo a pregação na casa de Cornélio, e ele conclui aqui dizendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Aleluia. O Pai confirmou as obras de Cristo. Jesus é o Filho de Deus, que nasceu, veio em carne, e o Pai confirmou as suas obras através de sinais, milagres, prodígios e maravilhas, amém? Porque Deus era com ele, aleluia, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Outra coisa importante, irmãos, para entendermos o Evangelho e vivermos uma vida de poder, é compreender a assistência que nós podemos ter quando nós oramos a Cristo. Olha o texto aqui de Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, às nossa semelhança, mas sem pecado. Então nós não temos um sumo sacerdote, nós não temos uma pessoa que nos representa diante do trono de Deus, que não sabe o que é que nós estamos passando. Você não ora para Deus e fala: ah, Senhor, mas é o seguinte, eu estou passando por esse problema aqui, mas o Senhor não conhece, o Senhor não sabe, o Senhor não veio aqui, o Senhor está aí no céu, sentado, governando sobre todas as coisas, dando ordem aos anjos. Você não pode me ajudar, né? Você não sabe essa fraqueza que eu estou passando. Meus irmãos, Ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado. É só você imaginar, irmãos, alguém chegando aqui na igreja, né, de caráter, de compromisso, fiel a Deus, de oração, próspero, abençoado, faz milagre, multiplica o pão. Você já pode imaginar, irmãos, quanto tipo de tentação, quantas coisas, quantos levantes não vão se haver sobre essa pessoa, e também todo tipo de tentação que vai vir sobre ele, né? Porque as pessoas muitas vezes querem se aproveitar. Então Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas. Então nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, meus irmãos. Quando você entra no seu quarto e ora, você tem alguém que conhece a sua dor, que conhece o seu sofrimento. A Bíblia diz que Ele sabe o que é padecer, que Ele foi humilhado entre os homens, que Ele sofreu por nós, em todas as áreas. Mas o texto diz que Ele não conheceu o pecado, aleluia. É por isso que Ele pode te ajudar a vencer, meus irmãos, porque nós não sabemos o caminho de escape, mas Jesus venceu em todas as coisas. Ele está apto para te ajudar, meus irmãos. Quando você ora e busca a Deus, Ele é alguém que sabe aquilo que você está passando e tem a resposta para você, porque Ele já venceu isso no seu lugar. Por isso a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós estamos vencendo uma batalha que nós não precisamos lutar, porque Jesus já veio e já venceu no nosso lugar. E quando nós precisamos, nós acessamos a Ele, nós buscamos a Ele, porque Ele se compadece de nós. O texto diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Pelo contrário, nós temos um representante no céu que se compadece de nós. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com sua fraqueza, com sua luta, com sua dificuldade. Então quando você orar e entrar no seu quarto, você vai fazer isso com fé, irmão, entendendo o Evangelho. Senhor, o Senhor passou, o Senhor sofreu, mas o Senhor se compadece de mim, aleluia. Você não vai pensar que o Senhor Jesus está no céu, tratando todo mundo no atacado. Abençoa o Brasil hoje, a Europa deixa esse povo frio, dá dinheiro para os Estados Unidos. Você está achando que Deus está lá tratando o atacado? Não, Ele se compadece de você, Ele se preocupa com você. Ele é um Deus pessoal. Não canse de dizer, meus irmãos, porque a Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu também não canso de falar que todo mundo sabe na cabeça do Heber também quantos que tem, mas dos outros irmãos é só Deus que sabe, amém? Por que você acha, irmãos, que está escrito isso na palavra de Deus? Só por um motivo, meus irmãos, para você saber o quanto você é importante para Ele. Quando você orar, você orar com o coração e entendimento, sabendo: Ele me conhece, sabe coisas ao meu respeito que nem mesmo eu sei. Você sabe
quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe sobre você muito mais do que você. Ele é aquele que sonda os nossos corações e nos conhece, diz o salmista. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo 44. Falando ainda a respeito do seu ministério. A seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que isso significa? Que Jesus cumpriu exatamente todas as profecias, e são mais de 300 no Antigo Testamento a respeito dele, porque ele disse para os seus discípulos: convinha que se cumprisse todas as profecias escritas nos salmos, nos profetas e na lei de Moisés. Jesus cumpriu as profecias, amém? Meu irmão, cumprir as profecias só significa uma coisa: Ele é o Filho de Deus, não vai vir outro. Jesus já veio, o Messias já veio, a salvação, Jesus significa salvação, já foi enviada a nós, irmãos. Aonde você está procurando salvação? Você tem que olhar para Cristo e para a mensagem do Evangelho, porque a salvação já foi enviada até você. Você está esperando salvação aonde? Buscando aonde? Cristo já foi sacrificado por você, amém? Jesus já veio, salvação já veio, e por nele o nome de Jesus significa salvação, porque Ele salvará o povo dos seus pecados, disse o anjo, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 23, e eu queria falar aqui a respeito da tríplice função do ministério de Cristo, né? Mateus capítulo 4, versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse era o ministério de Cristo, era isso que Ele fazia, meus irmãos. Jesus ensinava, amém? E Ele está ensinando hoje. Esse é o ministério de Cristo, é ensinar. Quando você lê a palavra à disposição para que você aprenda, para que você cresça, para que você amadureça, para que você aprenda no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com Deus, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, como lidar com dinheiro. Jesus ensinava, e o Evangelho nos ensina, e hoje nós podemos continuar aprendendo através do Evangelho de Cristo, amém? Mas Jesus também pregava o Evangelho, aleluia, e hoje nós podemos ler a palavra de Deus, aprender com Deus e também fazer a mesma coisa, pregar o Evangelho, continuar a obra e o trabalho de Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. E Jesus também curava toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Jesus é aquele que cura, amém? Vamos falar daqui a pouco a respeito disso também. João capítulo 14, versículo 12. E esse texto aqui, meus irmãos, como ele é maravilhoso. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, ficará lendo as obras que eu fiz, porque eu vou para o junto do Pai. Foi isso que Jesus falou? Né? Pode deixar o 12, por favor. Obrigado. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Meu irmão, isso aqui é evangelho. É nisso aqui que você precisa crer. Aquele que crê em Cristo vai fazer as obras que Ele faz. Não, pastor, isso aí tem 2000 anos, isso aí era só para os apóstolos, isso aí era para os profetas, isso aí foi diferente, hoje Jesus não tem. Meus irmãos, nós só temos duas opções aqui nessa manhã: ou crer que Jesus é mentiroso, pronto, Ele é mentiroso, você não crê em Cristo, é uma opção sua, porque se Ele for mentiroso, na palavra de Deus, nós temos que crer em mais nada, não tem salvação, não existe nada. Ou crer que nós podemos fazer as obras que Ele fez, meus irmãos. Quantos estão entendendo aqui? Ou Ele mentiu, ou nós podemos fazer as obras que Ele fez. Então nós precisamos crer no Evangelho, crer naquilo que Cristo fez, que Ele ensinava, pregava, que Ele curava. Esse é o trabalho da igreja, foi isso que Ele destinou a nós. E não somente isso, Ele não nos limitou, meus irmãos, porque Ele já foi para o Pai, e hoje nós estamos aqui. E talvez Jesus, pregou para a multidão de 5 mil, hoje tem pessoas pregando para a multidão de 60 mil, 100 mil, tem igreja que tem milhões. Obras maiores do que Jesus fez, porque Ele foi para o Pai, e o mundo mudou, e hoje nós temos diversas formas de pregar, de ser usado. Nós podemos usar a internet, nós podemos usar o telefone, existem milhões de formas de ser usado por Deus, e nós podemos fazer obras maiores do que Cristo, porque Ele foi para o Pai, mas o Espírito que estava sobre Ele está sobre nós, e a igreja continua, meus irmãos, e Jesus continua vivo, e a obra continua, o trabalho de Cristo não parou. Ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Jesus está trabalhando, irmãos.
creia no Evangelho, a sua vida vai ser mudada. Então, não acredite nessa mentira, que, milagre, não sei o quê, não adianta pensar nisso, mas não, que isso aí foi para outra época. Então, porque Jesus falou, meus irmãos, que nós vamos fazer as obras que Ele faz. Eu vou ler que Ele foi categórico, em verdade, em verdade. Como diz o pastor Luiz, falou 2 vezes, meus irmãos. É igual a mãe que está falando lá, Jonathan, está dando aquele aviso, o negócio aqui é sério, presta atenção. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras. Simples. É difícil de interpretação esse texto, irmãos? Não, né? Então vamos passar para o próximo. Nós já falamos a respeito do seu nascimento, a respeito do seu ministério, e vamos falar também a respeito da sua morte. Amém? Primeiramente, para compreender o Evangelho, nós precisamos entender que Jesus não foi morto. Ele se entregou. Amém? Pastor, mas a Bíblia diz que foram os judeus que o mataram. Sim, porque Ele se entregou. Olha o que a Bíblia diz aqui em João capítulo 10, versículo 17. Nós precisamos entender o Evangelho para fluir no poder de Deus. Amém? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ninguém tem autoridade para tirar a vida do Filho de Deus. Ele é o autor da vida. Ele a si mesmo se entregou por nós. Quantas vezes eu já vi falando, coitadinho de Jesus, né? Está assistindo lá o filme Paixão de Cristo. Levou outra chibatada, colocaram uma coroa de espinho nele, ele carregou uma cruz. Coitadinho, por que fizeram isso com Jesus? Por que esses soldados... Tem até um vídeo na internet que o cara vai lá e bate um soldado, porque ele fica tão chateado que o cara é tão real o teatro lá, o cara está batendo em Jesus, que ele vai lá e começa a bater no soldado, porque ele não aguenta, porque Jesus está ali sofrendo, né? Mas nós precisamos entender que aquilo ali foi consciente, aquilo ali é chamado de evangelho, aquilo é a obra da cruz, aquilo foi o preço que eu e você deveria ter pagado, meu irmão. É nós que teríamos que ser mortos, porque o pecado era nosso, Jesus não pecou. Aquilo foi providência divina para salvar nossa alma e livrar a nossa vida do inferno. E não só isso, mas Jesus conquistou e preparou um lugar para nós. Aleluia. Então, Jesus não foi morto, Ele se entregou. Ter revelação do Evangelho vai mudar a sua perspectiva de relacionamento com o Pai, e você vai poder andar no poder de Deus, amém? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, amém? Então, a segunda coisa que nós precisamos entender a respeito da morte de Cristo é que ela é uma morte substitutiva. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém? Aqui tem pelo menos 2 aspectos da salvação, aqui a substituição e a justificação. Primeiro, aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus, e o texto está falando dele. Ele quem? O Pai, o fez pecado por nós. O que isso significa? A consequência do pecado era a morte, nós deveríamos morrer, mas Cristo morreu em nosso lugar, para que nós que deveríamos estar mortos, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Aleluia. Bate no peito, fala: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E é aqui que você precisa entender o Evangelho. Se você entender a obra substitutiva, meu irmão, você entendeu muito sobre o Evangelho. Nós temos que aprender muito mais, amém? Mas entender, irmãos, que quando eu oro a Deus, o Pai não está analisando o meu comportamento, aquilo que eu acho, aquilo que eu não acho, aquilo que eu fiz, se eu mereço, se eu não mereço, mas Ele está olhando Cristo e a justiça de Cristo, Ele está olhando o cumprimento das profecias em Cristo, a vida de Cristo, a santidade de Cristo, a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo, Cristo como Deus, como o único Senhor, Salvador, justo, santo, sem pecado. Ele está me vendo, porque eu sou justiça de Deus em Cristo. A Bíblia diz que eu estou em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se foram, ficaram para trás, eis que se fez tudo novo, amém? Você está em Cristo. Quando você ora, meu irmão, você está orando, hein? É como se o filho estivesse orando para o Pai, meus irmãos.
E Jesus falou o que para o Pai? Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Deus sempre ouve a sua oração porque você está em Cristo. Amém? Então a sua justiça não é aquilo que você fez. Talvez você chegou aqui hoje, nossa, eu queria tanto que Deus me abençoasse com algo, mas você fala, mas eu me comportei tão mal. Meu irmão, você está em Cristo. Você vai olhar baseado na ótica do Evangelho. Você é a justiça de Deus, você está em Cristo. Cristo cumpriu tudo por você, então você já cumpriu, meus irmãos, amém? Por isso você precisa entender o Evangelho para andar no poder. Se você se baseia na sua justiça, meu irmão, hoje você está bom, amanhã você está péssimo. Aí como é que você vai fazer? Eu já pensei nisso algumas vezes, Senhor, tem como você me dar aquela fé que eu estava aquele dia? De vez em quando nós entramos na carne, e nós estamos querendo pedir algo e está sem fé, mas no outro dia nós tinha mais fé. Senhor, será que tem... Mas nós estamos em Cristo, meu irmão. Nós simplesmente precisamos crer e acessar as verdades, as riquezas do Evangelho de Deus que estão disponíveis a nós, porque nós fomos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Que Jesus cumpriu a justiça de Deus. Presta atenção, Jesus veio, nasceu, Jesus teve a sua missão, cumpriu tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, e Jesus morreu sem pecado, e como a morte não teve autoridade, autonomia sobre ele, ele ressuscitou. Essa é a nossa justiça. Deus está olhando, rapaz, olha lá o Jonathan, sem pecado, cumpriu tudo. Como que eu não vou abençoar esse menino? Eu estou em Cristo, você está entendendo? Eu estou em Cristo, a justiça de Deus é a minha justiça. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus, é isso que o texto está falando. É uma obra substitutiva. Jesus morreu no meu lugar e eu me tornei filho. Amém? Aleluia. Esse ponto dá vontade de ficar só nele, irmão. Porque ter revelação disso aqui, meu irmão, é acessar tesouros e riquezas do céu sobre nós, que vai fazer com que você creia, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo, o Evangelho, a obra de Cristo. Aleluia. Então Jesus não só nos substituiu, e o texto também fala que Ele nos justificou, diferente de perdão, porque Ele também nos perdoou, e vamos ver isso. Mas nós não somos, pecadores perdoados, nós somos justos. Amém? Uma coisa é você ser condenado a um crime de homicídio, foi lá, pagou 10 anos, você saiu, você não deve nada, mas você é um assassino. Nós não, irmão, Ele não só nos perdoou, Ele nos justificou. Ele falou para o Pai, eles não têm pecado, nós somos justos e santos diante de Deus, amém? Por quê, pastor? Porque nós estamos em Cristo. Não tem a ver conosco, irmãos, tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 13, também fala a respeito do perdão, que eu citei agora, porque Jesus nos substituiu, nos justificou, mas Ele também nos perdoou. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Pastor, mas você não conhece, você não sabe o que eu fiz. Eu sei o seguinte, você estava morto. Morto, meu irmão, você sabia que é uma categoria que não tem nem maior e nem menor? Morto, está tudo enterrado no mesmo lugar, na mesma condição. Não existe um morto melhor, não existe um morto mais esperto, com mais dinheiro. Morto está enterrado e acabou, e ele está morto. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, ou seja, nós estávamos afastados de Deus, não podíamos ter relacionamento com Ele. E qual que ia ser a consequência o dia do julgamento? Nós vamos ser condenados e mortos por isso. Mas o que Ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Ele, fazendo o quê? Perdoando todos os nossos delitos. Todos os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Amém? Quem aqui pode entender que os seus pecados foram perdoados? Irmão, se eu falar um negócio para você aqui, irmão, se eu fosse analisar o que eu já fiz nessa vida minha passada, meus irmãos, com que autoridade que eu ia ter de chegar aqui diante de Deus e falar algo da parte de Deus, meus irmãos. Mas eu sei algo, os meus pecados foram perdoados, eles foram apagados. Jesus me perdoou, Ele me amou. Não tem como eu olhar para trás, meu pecado foi apagado. O livro, meu irmão, é do dia que eu nasci para frente. Para trás está a página em branca. Jesus me perdoou, e eu não vou ficar remoendo por causa disso. Eu vou andar rumo a Cristo, um novo e vivo caminho, porque agora eu sou filho de Deus. Aleluia. Agora olha o versículo 14, meu irmão. Isso aqui, eu vou falar um negócio para você. Isso aqui é para você acordar todo dia dando glória a Deus, irmão. Sabe quando o cara é promovido e acorda, naqueles filmes dançando, todo alegre? Isso aqui é para você acordar assim, meus irmãos, alegre, de cabeça erguida, independente da circunstância. A verdade é a palavra. Olha o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz,
despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, irmão. Pode escrever um livro aqui, pastor, de tanta coisa que Jesus fez na cruz. Presta atenção, existia um escrito de dívida que era contrário a mim, meus irmãos. Sabe como quando o diabo vem te acusar de noite? Você está achando que Deus esqueceu aquele negócio que você fez lá atrás. Quem já ouviu uma vozinha assim, sutil, tentando entrar dentro da sua mente, para você olhar para aquilo que você já fez? Você está achando que vai dar certo o casamento, você está achando que você pode ter família, você está achando que você vai ser alguém na vida, você está achando que você vai prosperar, você está achando que Deus esqueceu quem você é, você está achando que eu esqueci. Condenação, irmão. Um escrito de dívida era contra nós, porque você pecou, irmão, e existia um escrito, um documento que comprovava que você pecou, e a única coisa que Deus poderia fazer um dia lá na frente, exceto o plano que Ele teve, seria condenar você, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou esse escrito de dívida que era contrário a nós, meus irmãos. Todos aqueles mandamentos, aquelas ordenanças, né? Não matará, não, tudo que você fez, você não deveria ter feito, meus irmãos. No seu passado, toda a condenação, tudo aquilo que te atrapalha em relacionar com Deus, a Bíblia diz que Deus pegou e cravou na cruz. Acabou, pecado cancelado, anulado, eu não tenho pecado. Agora fala para mim que essa mensagem não é loucura, irmão. Tudo que eu fiz de errado foi cravado na cruz. É loucura. Eu recebi, criei e estou aqui salvo para a glória de Deus. E essa verdade é o poder de Deus, porque é isso que me faz acessar Deus e querer receber mais. Porque eu não estou baseado naquilo que eu faço, estou baseado naquilo que Cristo conquistou por mim. Eu não tenho pecado. Amém? Pastor, você não é pecador? Não, eu sou santo. Eu sou justo, eu estou em Cristo, o meu pecado foi apagado, a minha justiça é Cristo, não sou eu. Se você quer chegar diante de um Deus um dia e colocar na balança os seus pecados, meu irmão, já vou te falar aqui, a Bíblia diz que aquele que cometeu um pecado da lei vai ser condenado por toda ela. Eu não quero, meu irmão, eu quero a justiça de Cristo Jesus, amém? Então entenda, meus irmãos, nada pode te separar do amor de Deus. Os seus pecados foram perdoados. Cadê o pessoal do louvor aí? Se quiser ir subindo aí. Os seus pecados foram perdoados, irmão. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a loucura do Evangelho. Imagina eu um dia, meu irmão, na condição que eu estava de pecador, vivendo uma vida totalmente desregrada, longe, afastado da presença de Deus. Eu ouvi essa mensagem: Deus ama você. Eu não lembro diretamente como que eu ouvi, porque Deus foi usando pessoas para ir falar para mim: vamos para a minha igreja, ouça essa palavra, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz. E eu comecei a abrir, mas peraí, como é que Ele morreu, como é que Ele perdoou, como é que aconteceu? Irmão, uma mensagem, Deus destinou uma mensagem para qual aquele que cresce fosse salvo. Isso é loucura. Ninguém me deu remédio não, irmão, para me largar a vida que eu tinha. Eu não fui em psicólogo, ninguém me treinou, eu não aprendi 7 passos para sair do pecado. Eu simplesmente criei no Evangelho da graça de Deus, e todo aquele que crê pode ser salvo. Aleluia, Jesus. Irmão, é muita graça, é muita bondade, é muito favor, irmão. É muito favor, é muito amor, irmão. Entender que é amado sem fazer nada. Ninguém te ama sem fazer nada. Todo mundo está esperando alguém em troca. Irmão, nós somos falhos. Tudo aqui é condicional, mas o amor de Deus é incondicional. Ele só quer que você creia no Evangelho, irmãos. É isso que você precisa fazer. Despojou, meus irmãos, todo o principado, tirou o poder das trevas, porque a força do inimigo é a condenação sobre você. Tudo que o diabo tem para te acusar é do seu pecado. Quando você entende que não tem pecado, meu irmão, o diabo está rodado. Ele vai te acusar de que você é filho de Deus, você nasceu de novo, você não tem pecado, você vai pisar na cabeça da serpente. Jesus não somente venceu, mas o texto diz que Ele triunfou. Triunfou é a comemoração de uma vitória, meu irmão. Jesus desfilou, Jesus comemorou, foi para a galera. O diabo é derrotado, despojou eles na cruz, tirou o poder das trevas sobre nós, o sangue nos cobriu, o poder do diabo, o diabo foi vencido. Onde está a morte, a sua vitória? A morte não tem poder sobre Cristo, Ele venceu a morte, irmão. Aleluia, irmão. Não sei qual a enfermidade que você tem aqui nessa manhã, mas deixa eu falar algo para você aqui: Jesus venceu a morte. Nenhuma enfermidade aqui tem autoridade sobre a sua vida. A morte é a pior coisa que pode acontecer, a pior consequência sobre qualquer coisa que você faz na sua vida. Jesus já venceu a morte, Ele venceu o câncer, Ele venceu a doença, Ele venceu o caroço, Ele venceu todo tipo de doença que está sobre o seu corpo. Seja curado em nome de Jesus. Aleluia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É loucura para aquele que se perde, mas para nós é poder, porque quando nós cremos nisso, meu irmão, quando nós cremos que verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz, nós acessamos a cura que Ele conquistou por nós, porque tudo no reino de Deus é por meio da fé.
Nós precisamos crer no Evangelho, e a verdade do Evangelho, ela vem por ouvir a pregação, e a pregação da cruz de Cristo. Aleluia, irmãos. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 3, meu irmão, não para, é bênção demais. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ah, pastor, tem maldição. Cristo te resgatou da maldição. Não tem maldição. Romanos 8, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Não tem condenação, não tem maldição, não tem mais nada, irmão. Pastor, o que tem para mim? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo o novo e vivo o caminho. Eu vivo a nova vida que Cristo tem em mim. Eu sigo rumo ao alvo. Eu caminho segundo a direção do Espírito. Eu ando segundo a palavra. Eu sou guiado por Deus. Cristo nos resgatou da maldição. Pastor, mas aquilo que eu fiz foi errado. Cristo te resgatou da maldição, meu irmão. Não tem maldição mais sobre você. Aleluia. Por que Ele nos resgatou da maldição da lei? Porque Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Não pensa que a maldição ficou zanzando por aí não, irmãos. Jesus, a Bíblia diz que houve trevas 3 horas e meia sobre a crucificação de Cristo. Tamanha maldição, doença, enfermidade, tudo Jesus levou sobre Ele. E nós estamos em Cristo. Aleluia por isso. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Romanos 5,10 diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meu irmão, você era inimigo de Deus por causa do seu pecado. Todos pecavam, tinha medo. Será que Deus está vendo? Minha mãe está vendo? O que vai acontecer? Nós éramos inimigos, meus irmãos. Se inimigo nós fomos reconciliados, imagina agora o que nós não podemos acessar. Se inimigo teve uma bênção poderosa que foi nos reconciliar, imagina agora sendo filhos, nós não seremos salvos pela vida dele? Então isso abrange também a reconciliação. Mas também tem outro aspecto da salvação, que é a filiação. Está lá em João capítulo 1 versículo 12, que diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam. Vamos lá? João capítulo 1 versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pode deixar aí, irmãos. Diante de tudo que o Evangelho nos ministrou aqui, que Deus conquistou por nós, irmão, já é coisa demais, sim ou não? Não vou nem repetir porque você já ouviu aqui, nosso tempo está para frente. Mas além de tudo, meus irmãos, Ele nos deu o poder de ser feitos filhos. Ah, irmão, agora nós passamos para outra categoria, irmão. Agora você pede é de outra maneira. Agora o seu relacionamento, ele passou para outro lugar, irmãos. Antes nós éramos pecadores clamando por justiça e misericórdia, crendo no Evangelho, e fomos salvos por isso. Mas agora diz o texto que todos que o receberam, todos que creram no seu nome, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, meu irmão, agora eu vou falar um negócio para você, eu sou filho. Não mexe comigo não, irmãos. Não mexe com o filho de Deus não, você está entendendo? Você acha que o diabo tem alguma autoridade para tocar em alguma área da sua vida, meu irmão? Você é filho. É Deus que te protege, é Deus que te guarda. Nós nos relacionamos agora com o Pai, nós temos acesso agora ao trono. Aleluia, irmãos. Olha o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu não nasci, não foi de sangue não, irmão. Não entrei na barriga de Deus e nasci de novo não. Eu também nem nasci da vontade da carne. Não é porque eu quero falar que eu sou filho de Deus que eu sou também não. E nem é da minha vontade, mas eu nasci de Deus. O Espírito Santo veio habitar em mim e me fez uma nova criatura. Amém? Isso é a filiação. Mas Ele também nos justificou. Hebreus capítulo 13 versículo 12 diz o seguinte: por isso foi também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue, e sofreu fora da porta. Então Jesus sofreu, Ele veio, pelo seu próprio sangue Ele nos
santificou. O que significa isso, pastor? Que eu sou santo. Por quê? Porque o sangue de Jesus me justificou. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vou passar rapidamente a respeito desses pontos aqui. O último seria a ressurreição. Sem ressurreição, não vou ler os textos aqui, irmãos, mas nós precisamos entender a respeito da ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição, seria vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, então é vã a nossa pregação. Jesus não é o Filho de Deus, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. E porque Ele ressuscitou, irmãos, e venceu a morte, nós também, irmão, não vamos passar da morte para Jesus. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Nós vamos estar junto com Ele um dia, irmãos. E a morte também não vai ter domínio e poder sobre nós, porque nós vamos estar unidos com Ele um dia, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Só para encerrar aqui, eu tinha que falar a respeito da missão de Cristo, mas não vamos ter tempo. Mas deixa eu ler esse texto aqui, que está aqui em... Vamos voltar para o texto principal lá, o texto base. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A partir do versículo 22. Eu queria pedir que os irmãos já ficassem de pé. Mas eu queria resumir essa mensagem citando esse texto que está aqui em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 22, que diz o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Presta atenção, irmãos. Isso aqui é importante nós compreendermos isso aqui a respeito de Cristo. Nós vemos essa verdade sendo replicada em outros textos. Mas todo mundo acha que precisa de alguma coisa, sim ou não? Talvez no seu íntimo agora você está falando assim: Senhor, o que eu preciso é de um aumento. Senhor, o que eu preciso é parar de ser nervoso. Senhor, o que eu preciso é de um diploma. Senhor, o que eu preciso é casar. Sabe, irmãos? Eu preciso que fulano converte na minha família porque vai mudar tudo. Eu não sei, irmãos, o que você acha que você precisa, mas eu sei exatamente o que você precisa. Amém? Então os judeus, eles pediam sinais. Presta atenção, irmãos, o judeu queria ver. O judeu queria comprovação. Mas sabe o que Jesus falou para os judeus? Nenhum sinal vos será dado. Pelo menos 2 vezes Jesus falou isso. Olha, o único sinal que vai ser dado a vocês vai ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias dentro do grande peixe. E, porque Nínive se converteu, aquele pregador, aqui está alguém muito maior do que ele. Os nínives vão testemunhar contra vocês no dia do juízo. O que Jesus estava falando? A respeito da sua ressurreição. Ele é o Filho de Deus, irmãos. E eles precisavam crer naquilo que já estava escrito. Eles precisavam crer no Evangelho, na história de Jonas, que já estavam apontando um dia que Jesus viria. Eles já tinham a palavra para quê? Mas eles queriam um sinal. Jesus falou: não, sinal não será dado. Tem gente que pede sinal, está esperando ver algo da parte de Deus. Senhor, se o Senhor falar comigo hoje, se o Senhor mudar minha esposa, se o Senhor melhorar minhas finanças, eu vou te servir. Irmãos, você não precisa de um sinal. Mas os gregos buscam o quê? Sabedoria. Senhor, eu queria compreender como o pastor pegou, se Jesus realmente fosse filho, tivesse vindo, a barriga não pode ser gerada uma semente que vem do céu, como que Deus criou Adão, quem que foi, Adão, e você quer talvez, como o grego, ter interpretação e entendimento das coisas, mas o Evangelho é loucura. Agora mais loucura ainda é a resposta da palavra de Deus. Olha o versículo 23, eu vou ler aqui mesmo. Então, um está pedindo sinal, o outro está pedindo sabedoria, mas nós fazemos o quê? Pregamos a Cristo e este crucificado. Judeu precisa ouvir o Evangelho, grego precisa ouvir o Evangelho, você precisa ouvir o Evangelho. Não tem nada que vai mudar a sua vida a não ser a palavra de Deus. Aleluia. Vamos cantar essa canção agora. Espírito Santo, vem nesse lugar, Senhor, fala conosco. Quebranta corações aqui nesse lugar, Deus. Senhor, obrigado por essa mensagem. Essa palavra transformou a minha história, Jesus.
Senhor, essa palavra tem transformado a história de tantas pessoas, Senhor. Há mais de 2000 anos essa mensagem tem sido passada de geração a geração. Quantas famílias têm sido restauradas por isso, Senhor? Quantos sonhos, quantos projetos, quantas libertações, quantos livramentos, Senhor. Oh, Senhor, tudo por causa da Tua palavra, essa mensagem poderosa, que nos ensina que no homem não há nada que te agrada, mas tudo que te agrada estava em Cristo, e nós simplesmente precisamos crer na Tua palavra, Senhor.